Olá, eu sou o pastor Wellington Rocha e este é o programa Caminho da Vida, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Verde, Goiás, situado à Rua Costa Gomes, número 1480. Estamos no mês de janeiro, um programa especial, onde você está revendo alguns eventos que aconteceram no ano de 2012. Hoje nós vamos mostrar música em nosso programa com a dupla Tiago e Laodiceia. E no final do programa, não se esqueça, tem a palavra de Deus e uma oração para abençoar a sua vida. Participe de nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Vamos evangelizar, vamos ministrar Deus na vida dessas pessoas, para que eles possam escapar do inferno, porque Jesus está voltando. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Se você está passando por lutas, por dificuldade, não desista. Não desista. Participe das programações em nossas congregações, todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Onde você estiver, na faculdade, no seu serviço, na rua, onde quer que você esteja, seja fiel a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, número 1480, Centro, Rio Verde. Vai acontecer naquele dia o sobrenatural. Face a face com Jesus nós vamos alegrar. E a igreja toda reunida vai dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor onipotente, onipresente, que está presente aqui para sua vida transformar. Levante sua mão e diga: Santo, 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 Santo é o leão, leão da tribo de Judá. Como você percebeu agora no programa Caminho da Vida, nós vamos falar de música. Está aqui ao meu lado a dupla Tiago e Laodiceia, que tem levado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e, além disso, o nome da cidade de Rio Verde também a todo o Brasil. Tiago e Laodiceia, é um prazer recebê-los. Como começou o ministério de vocês? A paz do Senhor Muriel, a paz do Senhor a todos os telespectadores. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, louvar por essa oportunidade, por esse programa, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Wellington Rocha. E o nosso ministério, ele começou mesmo depois que nós nos casamos, né, meu bem? Verdade. Nós já cantávamos separadamente, fazíamos parte do grupo de louvor da igreja, assim. É uma história muito comum, né? Pessoas que cantam junto em algum grupo e tal, de repente se encontram. Essa é a nossa história, nos encontramos, nos casamos e após o casamento nós começamos a cantar. A princípio em casamento, depois começamos a cantar na igreja juntos e os convites foram aparecendo e de repente o desejo de gravar e hoje estamos aqui, né, no nosso segundo CD, pela bondade e a graça do Senhor Jesus. Quantos anos já de caminhada como dupla Tiago e Laodiceia? Nós somos casados já há 6 anos, né? E depois de 1 ano de casado, a gente gravou um CD, então já tem uns 5 anos de ministério aí, né, com o CD. 5 anos, exatamente. Muitas experiências com Deus nesses 5 anos, com certeza. Sem dúvida, não só pelo ministério, né? Temos experiências com o Senhor a partir do momento que nós buscamos uma vida com Deus. Mas é óbvio, depois que nós iniciamos o nosso ministério, temos experiências específicas que são do nosso ministério. Tem algumas, eu poderia destacar uma mais recente, inclusive, que foi a experiência que nós tivemos quando iniciamos a gravar o nosso segundo CD, que foi no ano passado, né, começo do ano de 2011. Nós começamos o projeto escrevendo, colocando no papel aquilo que nós queríamos fazer e realizar, porém nós não tínhamos condições financeiras.
Fizemos uma campanha, o Senhor levantou amigos para nos ajudar e tudo começou a andar. De uma noite para o dia, recursos financeiros começaram a aparecer e assim, parece que tudo começou a dar certo, muito certo. E nesse mesmo momento nós descobrimos a gravidez da minha esposa. Ela engravidou no começo do ano passado, no 5º ano do nosso casamento. E era o nosso projeto. Quando nós nos casamos, falamos, no 5º ano nós teremos o nosso primeiro bebê. E assim aconteceu. Então, para nós, o começo do ano de 2011 foi um momento assim em que tudo estava dando certo. Foi quando, 2 meses depois, quando nós já estávamos encerrando a gravação do CD, nós descobrimos um problema muito sério com a gravidez da minha esposa e os médicos não tinham o que fazer. Existia a possibilidade maior era de um aborto. E naquele momento ali, dentro do hospital, eu percebi que a Laodiceia em choro, né, muito triste, eu precisei manter um pouco mais a força e saindo do hospital eu falei para o Senhor, meu Deus, chegando em casa, eu preciso ter uma palavra para dizer à minha esposa, para que venha aplacar esse sofrimento, para que venha acalmar o nosso coração. E naquele momento, e quando nós chegamos em casa, no percurso, no carro, eu fui falando com o Senhor e a Laodiceia chorando. E eu sabia que quando eu chegasse em casa, se não fosse o Senhor, até mesmo eu ia entregar os pontos, né? Mas chegando em casa, quando eu abri a maçaneta da porta, o Senhor me trouxe à memória uma letra de uma canção que é desse CD, que era uma letra nossa, de uma música internacional que nós colocamos a letra nela. E nós jamais imaginaríamos que íamos passar por um momento como esse. E eu pude ali naquele momento cantar um trecho daquela canção, simplesmente. Mas o Senhor derramou o bálsamo no nosso coração naquele momento, nos fortaleceu, se mostrou presente junto conosco, e a letra dessa canção justamente fala disso. De que no momento mais difícil da nossa vida, o Senhor nunca nos desampara. Ele nunca prometeu que a cruz seria leve, Ele nunca prometeu que a gente teria só facilidade. A palavra do Senhor diz que aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga. Então nós temos uma cruz, essa cruz o Senhor nos ajuda a carregar, mas nós temos uma cruz. Então são momentos difíceis que a gente passa, são dificuldades, mas o Senhor em todas elas nos ajuda, nos fortalece, e essa é uma experiência que nós temos compartilhado por onde nós temos ido, e eu tenho certeza que acrescenta a fé de muitas pessoas, porque assim, como era um momento para nós que tudo estava indo tão bem, parece que aquela notícia iria virar tudo de cabeça para baixo, os nossos projetos não iriam mais para frente, a gente não teria força, mas não foi o que aconteceu. Nós conseguimos, no meio do problema, a gente só consegue enxergar o problema. Dentro do furacão, a gente não consegue olhar o que está do outro lado. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá força para fazer, para transformar esse momento, passar do outro lado e chegar no ponto onde nós queremos, hein? Quer dizer, o nosso CD foi gravado, lançamos, estamos aí colhendo os frutos de uma bênção que o Senhor tem nos dado, que é esse CD, e 1 ano depois, agora, hoje, nós festejamos, louvamos, celebramos a gravidez da minha esposa novamente. A herança do Senhor. Que nós tudo no temos tempo esperado. certo, né? Tempo determinado por Ele, né? Então a gente só tem que louvar o Senhor por isso. Sempre. E agradecer. Olha, eu agradeço muito pela presença de vocês, desejo que vocês continuem propagando o nome do Senhor por todo o Brasil, fazendo com que o nome de Deus seja glorificado verdadeiramente através da vida de vocês, através dessa criança que chega, que com certeza é a herança do Senhor, de acordo com o que nos diz a palavra de Deus. Mais uma vez, muito obrigada. E vocês, telespectadores, se quiserem conhecer um pouco mais da história de Tiago e Laodiceia, podem entrar em contato. E para você que quiser conhecer outros adoradores, além, é claro, de Tiago e Laodiceia, você pode nos fazer uma visita na Igreja Assembleia de Deus, aqui em Rio Verde, na Rua Costa Gomes, 1480, no centro. E agora nós vamos encerrar esse quadro da mesma maneira que começamos, ouvindo Tiago e Laodiceia. Quando o crente ora, milagres acontecem. Quando o crente ora, um anjo vem na hora pra enxugar seu pranto. Quando o crente
crente ora, mesmo se está na prova, move o coração de Deus. E a vitória vem, e a vitória vem, e a vitória vem, e a vitória vem, em nome de Jesus. Quando o crente ora. AD Studio, o melhor estúdio em gravação de CD do estado de Goiás. Equipamentos de última geração, Mac Pro, Pro Tools HD, C24 e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E mais, os melhores músicos para toda a linha de gravação em estúdio. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio. Melhor para quem canta, excelente para quem ouve. Estamos de volta em nossa sala de visitas e hoje trouxemos a irmã Marinácia Leal para falar sobre a arte de educar filhos. A paz do Senhor, irmã Marinácia. A paz do Senhor, Ângela. Irmã Marinácia, qual a dificuldade que os pais encontram hoje na educação de seus filhos? A Bíblia, ela celebra os filhos, né? O salmista, no capítulo 127, versículo 3, ele registra: os filhos são herança, são presentes do Senhor, são uma verdadeira bênção. Como cristãos, nós sabemos que a nossa principal finalidade é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E este princípio ele deve começar na estrutura sagrada da família. Então, por que hoje encontrarmos tanta dificuldade, né, em educá-los? Olhemos à nossa volta, né? O mundo em que vivemos está relativizando os valores, a moralidade. Nossos filhos estão crescendo em um mundo que valoriza o mais rico, o mais bonito, o mais forte, o mais esperto, né? Enfim, o que cabe a nós pais nesse contexto? Eu gosto de usar como exemplo os planetas. Eles giram em torno do Sol. Nossas famílias devem girar em torno de Cristo. Sempre, sempre. Então, precisamos testificar claramente com o nosso exemplo, com nossas palavras, mas principalmente com o nosso exemplo, que Jesus é o Senhor de nossa vida. Entende que a pergunta que você faz, ela volta principalmente para os pais, tem que educar os filhos, mas ela volta para os pais. Como que está o seu exemplo em casa? Como que está a sua palavra, né? Então, quando nós falamos que Jesus deve ser o centro da nossa vida, não implica em que queiramos um filho perfeito, uma família perfeita. Não existe, nós não podemos ser, nós não o somos, né? Contudo, nós precisamos ser o quê? Um modelo de obediência e crescimento. O que é que nós temos que nutrir em nossos filhos? A palavra, a oração. Como você vai nutrir a palavra se você não lê a palavra? Como você vai ensinar seus filhos a orar se você não ora? Se eles não te veem orando? E outra, que tipo de investimento estamos fazendo nos nossos filhos? Tem um investimento na área secular? Óbvio, isso é fantástico, mas e o investimento na área espiritual? Por isso que surgiu o Centro Bíblico, onde nós ensinamos teologia para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Adultos por quê? Porque as mães disseram: irmã Marinácia, nós temos que aprender. Irmã Ângela, como que você ensina algo que você não sabe? Se você não senta para aprender, você não levanta para ensinar. Sabemos que a mídia tem sido assim, um grande vilão na vida das famílias, né? Então, assim, o que você poderia estar esclarecendo para estar orientando os pais na questão de ajudar os seus filhos? Pesquise programas inteligentes, sites educativos, né? E isso não é dever do pastor, não é dever do vizinho, não é dever da irmã, não é dever da babá, isso é dever nosso. E é interessante perguntarmos se a criança já tem um nível de entendimento, o que Jesus, na linguagem dela, porque nós sabemos como lidar com uma criança de 2 anos, de 8, de 15, o que Jesus faria, o que Jesus ouviria, o que Jesus assistiria, o que Jesus leria se estivesse no seu lugar. E aí é uma conversa deliciosa que o Espírito Santo vai direcionar com os nossos filhos. Ao fazermos isto hoje, evitaremos nos lamentar amanhã. Para encerrarmos, deixe-nos uma palavra bíblica
que ensina-nos a conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor? A Bíblia é nossa regra de fé e prática, é nossa bússola, é nosso mapa, é a luz. Está escrito em Provérbios, muito conhecido, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Ensina, inculca, né? É algo que cabe a nós, pais. Porque Deus, quando Ele nos presenteia com filhos, Ele confia que nós faremos a nossa parte. Não damos conta de tudo sozinhos, obviamente, não damos, irmã Ângela, mas nós temos à disposição a igreja, nós temos à disposição a oração, nós temos à disposição a palavra, nós temos à disposição nosso amigo, intercessor, consolador, conselheiro, Espírito Santo, que nos orientará, né, nessa jornada de educação dos filhos, e Ele habita em nós. Ele habita em nós e nos faz pais e mães mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a você, irmã Marinácio, pela sua presença e agradecer também a vocês que acompanharam essa matéria conosco. Para nós sempre é um prazer tê-los em nossa sala de visitas e até o próximo final de semana. Ajude a manter este programa no ar, enviando sua oferta para Banco Bradesco, agência 3290, conta corrente 39888, dígito 8. E esse avivamento que nós estamos anunciando, que está chegando em nossa nação, está chegando no estado de Goiás, está chegando na cidade de Rio Verde, este avivamento vai varrer este ambiente. Ou Caixa Econômica Federal, agência 0566, conta poupança 118016, dígito 9, operação 013. A minha vida teve uma mudança de 100%, né? E hoje eu sou muito feliz, porque a minha vida foi totalmente mudada. Seja um mantenedor deste programa, Caminho da Vida, levando uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Por se tratarem das palavras de um sábio inspirado por Deus, devem elas nos levar a uma profunda reflexão acerca do que falamos. Trata-se de um texto bíblico clássico sobre o poder das palavras. Sim, há poder em suas palavras, e segundo o texto, poder de morte e poder de vida. Diariamente, pessoas morrem por diversas causas conhecidas. Nos grandes centros urbanos, pessoas morrem vítimas do trânsito desumano e da criminalidade. A morte está em ação na civilização, frustrando sonhos, rompendo laços de amizade, destruindo a felicidade de muita gente. Mas não é somente a criminalidade, o trânsito, as doenças e as guerras que matam. Segundo o texto bíblico em apreço, as palavras também matam. Segundo a Bíblia, a língua é um pequeno membro que gaba-se de grandes coisas. Veja que um bosque, em sua grandeza, pode ser incendiado por uma simples centelha de fogo. Assim é a língua. Pequena em tamanho, porém, grande nos estragos que pode causar. Somos seres que nos comunicamos e a fala é o nosso principal meio de comunicação. A palavra falada e escrita é um importante e poderoso meio de comunicação que, além de ser um fenômeno social, tornou-se
uma grande força econômica nessa era de informação. As pessoas estão sempre falando alguma coisa para alguém. As pessoas sabem falar e falam o tempo todo. Mas será que sabem que há poder em suas palavras? Preste atenção. Existem palavras de vida e existem palavras de morte. Palavras de morte são aquelas que, após serem ditas, desencadeiam na vida de quem as ouvem um processo de morte. Essas palavras fazem morrer conceitos, autoestima, projetos, ânimo, bom humor, saúde física e emocional e, por fim, podem levar à morte física. Veja quanta coisa importante para a vida de um homem ou uma mulher podem ser assassinadas por causa das palavras. Vejamos que tipo de palavras podem matar. Críticas desproporcionais. São aquelas palavras de censura que são ditas para alguém que cometeu algum erro ou causou algum prejuízo material ou pessoal. A ira e a decepção pode levar-nos a censurar aquele que errou conosco fora da medida. Uma vez que estamos com a razão, pensamos ter o direito de falar o que quisermos e o outro tem a obrigação de nos ouvir. E quando isso acontece, falamos o que não deveríamos falar e que o outro não precisaria de ouvir. Sim, as pessoas devem ser censuradas quando erram, mas isso deve ser feito na medida certa para que não matemos as pessoas. Não esqueçamos, palavras têm poder de vida e poder de morte. Palavras ditas em momentos de ira. A hora em que acontecem as coisas desagradáveis é a hora em que não deveríamos falar, pois fatalmente falamos coisas das quais vamos nos arrepender. Neste momento, estamos sob forte emoção e não seremos racionais o suficiente para refletir sobre o que falar. É só você pensar, por exemplo, em uma situação de acidente de trânsito em que você está certo. A ira é grande. Você está com a razão. E esse tipo de razão, que pode ser chamada de razão circunstancial, quando se mistura com a ira, pode gerar danos irreversíveis. Até a morte física pode acontecer em uma situação como essa. As notícias estão aí para testemunhar o que estamos falando. Momentos de ira não são momentos para falar tudo o que vem à mente. Não sabemos o estado emocional do outro. Ele pode matar ou pode morrer. Não é demais dizer, a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras têm poder. Opiniões sobre conduta e projetos alheios. Acontece quando opinamos sobre comportamento do outro ou o que ele faz ou gostaria de fazer. Pode ser de forma direta, quando falamos para a pessoa, ou indireta, quando falamos sobre a pessoa. Geralmente são palavras negativas, pois alguém está decepcionado com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, ou não acredita nos projetos e sonhos do outro, e até mesmo na capacidade do outro, e então não se furta de dizer palavras de pessimismo, de depreciação, de desmerecimento, de desistência, de desprezo. São pais que desacreditam do sucesso dos filhos baseados em seus desempenhos, por exemplo, na escola, ou seu comportamento enquanto adolescente. São cônjuges que depreciam um ao outro porque não são segundo pensam, inteligentes ou elegantes, e por isso desprezam um ao outro com palavras negativas. Tenhamos cuidado com o que dizemos, principalmente às pessoas que estão mais próximas de nós, para não sermos exterminadores de sonhos e de autoestima, para não sermos assassinos emocionais. O verdadeiro servo de Deus deve saber que a sua boca é uma fonte de vida e não de morte. Deve saber que há poder em suas palavras. Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos
em abundância. Todos os discípulos de Jesus devem manifestar esta vida em tudo o que fazem, principalmente através daquilo que dizem. Que as minhas palavras e as tuas palavras sejam semente de vida e não veneno existencial. Que sejam palavras de cura e de vida, conforme os ensinamentos do Mestre da vida, de cuja boca sempre saíram palavras de vida. Assim é com o nosso Mestre. Assim deve ser comigo e com você, sempre e para a glória de Deus. Te louvamos, ó Pai, por este programa. Te louvamos, ó Deus, por toda a equipe que esteve nos bastidores, acompanhando, auxiliando, ó Pai, e também para aqueles que estiveram contribuindo para que esse programa pudesse ser levado ao ar durante esse ano de 2012. Agora, Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial para todos que estão ouvindo, para todos que receberam esta palavra. Meu Deus, que todos nós possamos ter palavras de cura e de vida, que todos nós possamos, ó Pai, estarmos ministrando palavras de vida para os nossos filhos, para as nossas famílias, para todos nós, que possamos aprender cada dia com o Senhor Jesus, que nós devemos declarar vida, que nós podemos usar a nossa boca para abençoar e não para amaldiçoar. Eu te agradeço por tudo, ó Pai, e quero te pedir para que o Senhor venha continuar nos abençoando nesse novo ano que se aproxima e que o teu nome possa continuar sendo exaltado e glorificado através de nossas vidas e que todos tenham um ano de 2013 abençoado. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo programa. Participe de nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Vamos evangelizar, vamos ministrar Deus na vida dessas pessoas, para que eles possam escapar do inferno, porque Jesus está voltando. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Se você está passando por lutas, por dificuldade, não desista. Não desista. Participe das programações em nossas congregações, todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Onde você estiver, na faculdade, no seu serviço, na rua, onde quer que você esteja, seja fiel a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, número 1480, Centro, Rio Verde.